Números capítulo 12. Números fica logo depois do livro do Apocalipse. Brincadeira, irmãos. Números está na Bíblia. Basta você encontrar. Não é matemática. É o nome de um livro da Bíblia. Amém? Números capítulo 12. Vá contando Gênesis, logo depois vem o quê? Êxodo, depois Levítico e depois. Fácil. Números capítulo 12, verso 2. Verso 2. E disseram Miriam e Arão: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. A igreja pode sentar? Amado Senhor, usa-me apenas como instrumento em tuas mãos. Continua falando ao coração do teu povo. O povo do Senhor se reúne neste templo, neste horário da manhã, para bendizer o nome que está acima de todo nome, o nome bendito, maravilhoso, santo, majestoso do nosso bendito Salvador. O Senhor já tem recebido o nosso louvor. O Senhor já tem ouvido as nossas orações. O Senhor tem falado conosco através da palavra. E a minha súplica é no sentido de que o Senhor continue falando conosco. E a voz do Senhor seja clara, muito clara, à vida, ao coração, à alma de cada pessoa aqui presente. Assim, ó Deus, oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nesta manhã eu quero falar sobre o seguinte tema: as tristezas do ciúme. Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. Se iniciou uma sedição, uma revolta, encabeçada exatamente por Miriam e Arão. E tudo se iniciou, conforme diz o verso 1. A motivação foi exatamente por causa de uma mulher cuxita, ou uma mulher etíope. Cuxi era uma região que ficava ao sul do Egito. Provavelmente, Zípora havia falecido e Moisés desposa essa mulher cuxita.
lá da região de Cush. Arão e Miriam, sua irmã, inicia esse processo de sedição e também de muito ciúme. Porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? É Ele que detém o privilégio de falar ao povo? Ele é a única pessoa pela qual o Senhor fala ao seu povo? É o único porta-voz de Deus para o seu povo? Meus irmãos, era uma espécie de ciúme. Não tem o Senhor também falado por nós? Será que Deus também não nos usa para falar ao seu povo? Meus irmãos, ciúme é uma forma de egoísmo. E eu poderia afirmar que Miriam e Arão estavam tomados por esse egoísmo doentio. Ciúme é também uma insatisfação com os privilégios de outros. E um desejo excessivo dos bens do próximo, quebrando o mandamento divino, que diz: não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo 20, capítulo 20, verso 17. O ciúme é uma tragédia na vida de muita gente. O ciúme causa sedição, como estamos vendo, revolta. O ciúme adoece. O ciúme separa casais. Separa os filhos dos pais. Pais dos filhos. Separa irmãos. Arão e Miriam, por conta desse ciúme, estavam criando uma dificuldade para o ministério do próprio irmão Moisés. Ciúme. O ciúme separa amigos. O ciúme separa colegas de trabalho. O ciúme separa sócios. Agora deixe-me dizer algo de fundamental importância. O ciúme espiritual é o pior deles. O ciúme espiritual é o pior de todos. Por quê? Porque não aceita a distribuição divina. E aí é um problema muito sério. Uma pessoa espiritualmente ciumenta porque não aceita a distribuição divina. Não deu ao ciumento aquilo que deu a outra pessoa dentro do reino. Números 12, meus irmãos, mostra como o ciúme espiritual é tão destrutivo. Tão destrutivo.
tão amargo, tão amaldiçoado. É algo tremendo. Miriam e Arão, volto a repetir, ficaram enciumados do ministério do próprio irmão de sangue. Não era de um estranho, era de uma pessoa da família. Enciumados com o trabalho desenvolvido por Moisés. Enciumados porque Deus usava Moisés de uma forma tremenda. Porém, meus amados, o que me chama a atenção é que Moisés, mesmo sendo líder, mesmo sendo o pastor principal daquela congregação, não se preocupou e não confrontou seus irmãos Miriam e Arão. Moisés até que poderia confrontá-los, mas não o fez. Certamente porque era conciliador e, sobretudo, muito manso, como diz o verso 3. Olhe para o verso 3. Era o varão Moisés muito manso, certamente um homem conciliador, um homem manso. Provavelmente Moisés, por conta dessa mansidão da alma, não confrontou sua irmã Miriam e seu irmão Arão. Mas aí a gente vai descobrir no verso 8 e 9 que Moisés não os confrontou e não se preocupou, porque sabia que Deus defenderia a sua causa. Simplesmente ele disse: Senhor, está em tuas mãos. O assunto daqui para frente não é meu, é teu. O problema não é meu, é teu. A situação é tua, não minha. Verso 8 e verso 9. Veja o que diz o verso 8. O Senhor diz: boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas. Deus tratava com Moisés cara a cara, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? O problema de Miriam e Arão não era com Moisés, agora era com o Senhor. Era com Deus. E o Senhor diz: Miriam, você não temeu? Arão, você não temeu? Olhe para o verso 9. A ira do Senhor contra eles se acendeu. E mais, e o Senhor retirou-se. Que tragédia. Que tragédia na vida de Arão e na vida de Miriam. A ira do Senhor desabou sobre eles. A ira do Senhor se acendeu e o Senhor se retirou deles. Meus irmãos, o ciúme espiritual não afronta o outro ser humano. Não afronta o seu colega de ministério. O ciúme espiritual afronta diretamente a Deus. O ciúme
espiritual causa muito prejuízo ao reino de Deus. O que me ensina o ciúme espiritual de Miriam e Arão? Qual é ou quais são as verdades que eu posso tirar desse ensinamento? Nos ensina, primeiro, o ciúme causa sedição. Essa é a primeira tristeza causada pelo ciúme. O princípio da revolta de Miriam e Arão contra o ministério de Moisés está explicado no verso 2. Claramente explicado no verso de número 2. Porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado por nós também? Será que Moisés é um privilegiado? Ele é o único porta-voz do Senhor? Será que o Senhor também não nos usa? Certamente que o Senhor estava usando a Arão e Miriam. Mas eles possuíam uma autoridade menor do que a autoridade de Moisés. Eles tinham um ministério menor do que o ministério de Moisés. É como se eu ficasse enciumado do ministério de Hernandes Dias Lopes, de um Spurgeon, de um Moody, de um Finney e de tantos outros, homens que foram usados por Deus. E no caso de Hernandes, um homem que o Senhor continua usando de uma forma tremenda, dando-lhe capacidade única, dando-lhe um ministério tão grande em nosso país, pregando praticamente em todas as denominações. Tendo esse acesso livre a praticamente todas as denominações. Um ministério amplo, um ministério riquíssimo. Portanto, como cristão, como crente, como colega de ministério, eu preciso reconhecer a grandeza do ministério do outro e entender que na minha pequenez o Senhor também me usa. Na minha deficiência, o Senhor também me usa. A gente não pode comparar o ministério de Hernandes com o ministério de Paulo, o apóstolo. Não há um homem semelhante a Paulo. Não há um teólogo semelhante a Paulo. Não há um plantador de igreja semelhante a Paulo. Não há um evangelista semelhante a Paulo. Não há ninguém comparável com o ministério de Paulo. Era um homem perfeito? Não. 1000 vezes não. Porém, um homem usado por Deus. Miriam e Arão não aceitaram a superioridade do ministério de Moisés. Será que o Senhor fala somente através dele? O Senhor também fala através do meu irmão Arão e fala também através de mim. Estavam claramente
se levantando contra a superioridade do ministério de Moisés. E há um fato importante. Moisés, ou melhor, Arão e Miriam, esqueceram que é pecado falar desonestamente contra o ungido do Senhor. Você pode até criticar, honestamente, mas não criticar desonestamente. A palavra do Senhor exorta a cada um de nós, dizendo: não temestes. O Senhor dizendo: não temestes falar contra o meu servo Moisés? Vocês enlouqueceram? Perderam o juízo? Vocês são doidos? Verso 8 deixa isso muito claramente. Não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Vocês perderam o juízo? Vocês perderam completamente a capacidade de pensar? Vocês são loucos? Vocês se levantaram contra Moisés, ou melhor, vocês se levantaram contra mim. Meus amados, a palavra diz no verso 7 que Moisés, segundo a avaliação de Deus, era homem fiel. Diz lá o verso de número 7, que Moisés era um homem fiel em toda sua casa, ou em toda a minha casa, ou na casa do Senhor. Era um homem fiel em todos os sentidos. Moisés era um homem que visava a glória somente de Deus. E Deus o chama de homem fiel. Miriam e Arão. Arão estava sendo infiel. Miriam estava sendo infiel. Meus amados irmãos, o ciúme espiritual não aceita a superioridade do ministério do outro. Será que acontece em nosso meio? Acontece. Será que acontece dentro de uma igreja local? Infelizmente acontece. O irmão que sente ciúme do trabalho do outro. Uma irmã que sente ciúme do trabalho desenvolvido por outra. Ciúme espiritual. O ciúme espiritual não aceita a superioridade do ministério do outro. Isso é pecar contra Deus. Isso é afronta contra Deus. Segunda coisa. A segunda tristeza do ciúme. O ciúme causa sofrimento. Meus irmãos, as expressões de ciúme são pecaminosas e acendem a ira do Senhor, como já vimos. Ciúme é pecado, e ciúme acende a ira do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor julga e castiga o culpado, a fim de corrigir as faltas. Miriam tornou-se leprosa. Acendeu-se a ira do Senhor sobre Miriam. E ela fica leprosa.
Olhe para o verso 10. Observe bem o verso 10. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Até então, aquela carne que cobria a alma de Miriam, sem problema nenhum. De repente, por conta do ciúme, ela torna-se leprosa. Tornou-se leprosa. A minha pergunta é: apenas sofreu ela? Era a única pessoa sofrida naquele momento por causa daquela lepra? E a lepra aconteceu por conta de ciúme espiritual. Ela afrontou a Deus. Ela levantou a ira do Senhor sobre ela mesma. Arão sofreu ao ver a sua irmã com a metade da carne já apodrecida. Até então a mulher sadia. De repente a sua carne, ou metade de sua carne, está apodrecida. Olhe para o verso 12. Veja o que diz o verso de número 12. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida, apodrecida. Moisés também sofreu. Todavia, mesmo triste com o fato tão negativo do ciúme espiritual de sua irmã Miriam, elevou uma oração a Deus em favor de sua irmã. Não ficou com raiva. Não usou a sua autoridade para disciplinar a irmã. Ele deixou com Deus. Ele não se afastou da irmã. A palavra diz no verso 13. Olhe para o verso 13. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Ela foi acusada de sedição, sim. Se levantou contra mim, é verdade. Sentiu o ciúme do meu ministério, é verdade. Todavia, Senhor, eu te peço que o Senhor a cure. Que o Senhor estenda sobre ela a sua mão, que o Senhor a toque, e que Miriam seja curada para o louvor do Senhor. Observe, meu irmão, observe, minha irmã, como o ciúme levou várias pessoas a sofrerem. A própria Miriam, Arão, Moisés, outros familiares e provavelmente toda a comunidade que caminhava rumo à terra da promessa. Toda a igreja do Velho Testamento sofreu.
por conta do ciúme de Miriam e por conta do ciúme de Arão. Toda a comunidade sofreu. Mais de perto, Moisés e Arão, e a própria Miriam. Esta é a segunda tristeza do ciúme. A terceira tristeza do ciúme. O ciúme causa isolamento. O ciúme causa isolamento. Sabem o que aconteceu com Miriam? Ela foi detida fora do arraial de Israel por 7 dias. Não podia mais conviver com o povo, com a família, com os amigos. Ela ficou fora do arraial durante 7 dias, por conta exatamente da lepra. Olhe para o verso 14 e verso 15. Verso 14 e verso 15. A ordem foi: seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Agora observe bem, meu irmão, observe bem, minha irmã. Fora do arraial e longe do povo, Miriam deixou de receber as bênçãos de Deus. Miriam atrapalhou a jornada rumo à terra da promessa. Atrasou a caminhada durante 7 dias. A jornada já era penosa, cheia de dificuldades. E Miriam, por conta do seu ciúme espiritual, prejudicou a caminhada do povo libertado lá do Egito, rumo à terra da promessa. Miriam e Arão, responsáveis por essa parada que não estava no roteiro, por conta de ciúme espiritual. Meus amados, o ciúme destrói os princípios de uma boa convivência. Não somente naquele período, mas também em nossos dias. A boa convivência termina sendo prejudicada, ferida por conta do ciúme, causando isolamento entre aqueles que deveriam viver em comunhão. O Senhor nos chamou para a comunhão, para a vida comunitária, e de repente o ciúme rompe com isso. O ciúme destrói essa comunhão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de cada eleito, de cada servo, de cada serva, de cada pessoa que frequenta esta comunidade. O Senhor tenha misericórdia do seu povo, espalhado por toda face da terra. E que o ciúme no meio do povo de Deus bata em retirada para a glória de Deus, para o louvor de Deus. E eu quero concluir. Certamente uma pergunta, tenho certeza, uma pergunta deve estar pipocando na sua cabeça. Pastor, por que Miriam recebeu o castigo enquanto Arão ficou livre? É porque ela era mulher e Arão homem? Ministério masculino, ministério feminino, a mulher recebe o castigo, o homem não? A resposta a esta pergunta encontra-se no verso 11. Aí você tem sua resposta. Verso de número 11. Arão reconheceu e confessou o seu pecado.
Não há na escritura que lemos nenhum verso que diga: Miriam reconheceu o seu pecado e confessou o seu pecado. E Arão confessa a Moisés e ao Senhor. Disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Confissão de uma alma que reconhece o seu erro, que reconhece o seu pecado. Eu pequei primeiro contra o Senhor, eu pequei perante Deus e pequei perante meu irmão Moisés. Nós pecamos, eu e Miriam, nós pecamos, procedemos loucamente, perdemos o juízo. Meus irmãos, Arão reconhece perante Moisés que ele e Miriam agiram loucamente e pecaram contra Moisés e contra Deus. Pecaram contra o Senhor e pecaram contra Moisés. Pecaram contra Moisés e contra o Senhor. Aqueles que verdadeiramente são fiéis a Deus devem fazer a seguinte oração, e aqui eu termino. Eu conclamo você a fazer esta oração, meu irmão. Não somente aqui e agora, diariamente. Na sua hora devocional. E eu acredito que todo crente tem a sua hora devocional, a sós com Deus. Lendo a palavra. Orando. Confessando seu pecado. Apresentando sua vida ao Senhor. Diariamente. 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 Ore da seguinte forma: Senhor, afasta de mim o ciúme, que causa tanta tristeza, tantos problemas, dentre eles sedição, sofrimento e isolamento. Senhor, não quero ficar longe das pessoas, e muito menos de ti. Para tanto, Senhor, tira da minha alma, do meu coração, da minha mente, qualquer inclinação para o ciúme espiritual. Que eu possa bendizer o teu nome, glorificar o teu nome pelo ministério de outrem. Louvar o nome do Senhor pelo ministério daquele amado irmão, daquela querida irmã. Louvar o nome do Senhor por homens que são cheios do Espírito e pregam com autoridade a palavra do Senhor. Para tanto, Senhor, eu careço da tua graça, eu careço da tua misericórdia, eu careço da tua bondade. Perdoa qualquer inclinação do meu coração, em nome de Jesus. Orando assim, você estará livre do pecado do ciúme espiritual. Todo ciúme é destrutivo. Todo ciúme. Uma mulher ciumenta, misericórdia. Sangue de Cristo tem poder. Um homem ciumento, sangue de Jesus tem poder. O ciúme separa. O ciúme divide. O ciúme causa problemas seríssimos em qualquer relacionamento. E o ciúme espiritual é o pior deles. Que o Senhor nos livre desse ciúme.